da vida. Them who have their names in the book of life. Aqueles que tinham seus nomes no livro da vida. If your name's in the book of life, it's all right, huh? No, sir. Você diz, se seu nome está no livro da vida, tudo bem. Verdade? Não, senhor. Look, Judas Iscariot had his name in the book of life. Veja, Judas Iscariotes tinha seu nome no livro da vida. I say that's wrong. Agora, diga que isso está errado. Jesus, in Matthew 10, gave them power to cast out devils and send them forth to heal the sick and to cleanse the lepers and raise the dead. Jesus, em Mateus 10, lhes deu poder para expulsar demônios e os enviou a curar os enfermos, e limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. And they went out and returned back. E eles saíram e retornaram. Judas right with them. Judas exatamente com eles. And they cast out devils and done all kinds of miracles and returned back and said even the devils is subject unto us. E eles expulsaram demônios e fizeram todos os tipos de milagres. E retornaram e disseram, até mesmo os demônios estão sujeitos a nós. Jesus said, don't rejoice that the devils is subject to you, but rejoice because your names are written in heaven. Jesus disse, não vos alegreis porque se vos sujeita aos demônios, mas alegrai-vos por estarem vossos nomes escritos no céu. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler um versículo bastante conhecido, São Lucas 17, 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Bom Pai Celestial, estamos mais uma vez esperando em Ti, para que cada palavra seja direcionada pelo Espírito Santo aos nossos corações e venhamos ter aquela fé ungida que o Senhor prometeu para os dias finais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus e seus profetas não são considerados. São Lucas 17, verso 22, Jesus disse: E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Ele esclareceu como seria: E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais, porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia.
ou ele mesmo não foi considerado nem na sua própria terra. E ele mostrou que é difícil um profeta ser honrado, considerado, recebido em sua própria terra. E ele veio para o que era seus. Não é uma coisa de outro país, que as pessoas sempre recebem melhor quando vem de outro país. Então nós recebemos melhor porque veio da América. Mas e a América? Recebeu? Porque era do seu próprio país. Sempre a pessoa recebe, falou, vê um fulano de tal, é americano? É africano? Ou é japonês? É isso e aquilo? Bom, eles ficam tudo na expectativa. Mas é um brasileiro, aqui no Brasil. Então, a repercussão não é grande. Então, o que acontece é que quando Deus fala a um povo, Deus fala na língua daquele povo, naquele dia. Deus usa um homem daquela nação. E ali mesmo é que ele e seu profeta não é considerado, porque ele vem na mesma língua daquele povo, o mesmo idioma. Todas as vezes que Deus veio, ele não foi considerado. Você sabe, Noé, Deus veio em Noé, mas não foi considerado. 120 anos de pregação, deveria ter uma multidão de gente para entrar na arca, ao invés de uma multidão de animais. Mas Deus é assim, quando não tem gente, ele põe animais. Porque já estava tudo preparado, a arca estava preparada. E Deus mandou pregar para o povo entrar na arca. Deus não mandou, você prega para o povo entrar na arca, mas eles não vão entrar, e eu vou pôr animais. Não, Noé ficou sempre pregando, pensando que era a gente que ia entrar na arca. Final das contas, não entrou, Deus falou para Noé, sai aí chamando 2 de cada raça, coloca aí dentro. Não tem gente para colocar, só teve sua família, coloca animais. É a maneira de Deus trabalhar, ele não é considerado, porque se fosse considerado, todo mundo ouvia, cria, considerava, aceitava, respeitava aquele homem, aquela mensagem, aquele Deus que está manifestado naquele dia. Mas nunca foi considerado. Em cada tempo, Deus estava em Abraão. Abraão não foi considerado. Abraão não foi considerado nem pelo seu sobrinho. O seu sobrinho logo quis tomar um outro rumo, porque ele sabia, não adianta nada ficar com meu tio. É melhor a gente separar mesmo. Ele não quis fazer todos um só. Ele não quis convencer o seu povo para ser o povo de Abraão. Mas ele diz, o melhor que fazemos é separar mesmo. Porque, para começar, o que o meu tio pensa, eu não penso. Meu tio não gosta de política, eu gosto, então vou deixar ele de um lado. Vamos ver o que acontece com ele e o que acontece comigo. E o que é que você escolhe lá? As campinas verdejantes do Jordão. Os melhores lugares de pastagens para meu gado. E ele podia olhar para o lado que o que sobrou para o tio dele, e coitadinho do meu tio, não vai ter nada. Mas do lado do tio tinha a visita de Elohim. E do lado dele não tinha, só tinha a visita de 2 anjos. Mas Elohim não conseguia chegar até Sodoma. Eles deveriam ter pensado nisto. A mensagem de Deus, em seu dia, ela é desprezada, ela não é respeitada, nem Deus é respeitado, nem seu profeta é respeitado. Se fosse até nos dias de Jesus, vamos seguindo, dá vontade de chegar aqui logo. Até nos dias de Jesus, ele devia ter sido aceito, recebido. Vamos respeitar esse homem. Qual dos nossos sacerdotes já parou o vento? Nenhum. Qual dos nossos sacerdotes já parou as ondas bravias do mar? Nenhum. Qual dos nossos sacerdotes fez uma oração e pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Nenhum.
Então, o que nós estamos fazendo? Nós não consideramos o que esse homem está fazendo. Qual dos nossos sacerdotes ressuscitou uma pessoa? Ficava tudo calado, nenhum. Mas não tinha um para considerar aquilo. Não tinha, eles não tinham condição de respeitar aquele ministério, de considerar aquele ministério, vendo aquelas grandes coisas sendo manifestas. Qual de nossos sacerdotes pegou água e transformou em vinho? Nenhum. Mas também do outro lado, mas você viu o que ele fez? Nossos sacerdotes não conversam com o samaritano. Nossos sacerdotes não falam com Maria Madalena e a perdoa. É diferente, nosso sacerdote é santo. Então, qual dos nossos sacerdotes podia perdoar? Mas eles estavam vangloriando e Jesus jogou uma mensagem forte sobre eles, porque não era fácil naqueles dias falar o que Jesus falou. Quando o paralítico chegou perto dele e disse: filhos, estão perdoados teus pecados. Oh, só Deus pode perdoar pecado. E Jesus, diz a Bíblia, que sabendo o que eles estavam pensando, perguntou para eles: qual que é mais fácil? Dizer perdoados estão os seus pecados, ou dizer para ele: levanta e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele olhou para o paralítico e disse: levanta e anda. Eles tinham de tudo e não consideraram. Se ele não pode perdoar pecado, muito bem. Mas qual que é mais fácil? Perdoar pecado? Que eu posso falar, perdoados são os seus pecados. Eu posso falar, mas pode não ser também perdoado. Mas qual é mais fácil, então? Falar, perdoados estão os seus pecados, ou fazer um milagre, um sinal perante vocês e dizer para o paralítico levantar e andar. E seria mais claro para eles, o paralítico andar, então mandou o rapaz andar. Mas não foi considerado. Eles não consideraram Deus e seu profeta Jesus. Certo? Eles não consideraram. Porque, creio que é Deuteronômio 18, verso 18, que diz que ele seria um profeta. Jesus seria um profeta. Deus estaria naquele profeta. Deus levantaria um profeta entre eles, dos seus irmãos, exatamente da descendência de Davi. Ele vem dali, sem usar via sexual, só usar o ventre. Mas que Deus fez, fez. Porque Deus não podia ser um homem pelo sexo para salvar. É por isso que o batismo é em nome de Jesus Cristo e não em nome de William Branham. Porque a salvação precisa-se de sangue. E o sangue tinha que ser vertido. E quem verteu o sangue foi o Filho, era o profeta de Deus, chamado Jesus. Mas eles não consideraram ele nem como profeta, nem como filho, nem como Deus. E ele era profeta, ele era filho e ele era Deus. E eles não consideraram. Então Deus nunca foi considerado. Seus profetas também nunca foram considerados. Se eles tivessem considerado Moisés, eles deveriam ter olhado bem e dito: olha, o que Moisés fez, nenhum homem fez. O que nós estamos fazendo que não cremos em Moisés? Ele abriu o mar vermelho para nós. Nós não sabíamos nem qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, saber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você quiser entender um pouquinho, é tão difícil quanto abrir o mar, para saber. Mas ninguém sabia o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Moisés veio e abriu o mar. Porque a Bíblia diz, 1 Coríntios 10, que eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, ali estava, a coisa mais difícil era saber, no nosso tempo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você perguntava para um erudito, um conhecido, um intelectual, um teólogo, e o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, daí foi nos dias que Jesus falou que era assim. E acabou, você não tem o que discutir.
Jesus falou, mas você sabe qual é o nome do Pai? Não, o erudito não sabe, nem um teólogo sabia. Eles não sabem até hoje. E você não pode aproximar deles com a sabedoria de Pedro que você tem, que é a sabedoria do Espírito Santo. Você não pode aproximar deles. Eles criticam, eles riem, eles mofam na sua cara. Eles não te consideram. Mas quem tinha verdade no dia era Pedro, e não seus sacerdotes. Era Jesus e não os sacerdotes. Quem tinha verdade do dia na igreja primitiva era o que eles chamavam de ignorante, Pedro. Ele quem tinha verdade do dia. Mas não foi considerado. Deus agora não estava mais num corpo chamado Jesus, mas estava num corpo chamado igreja. Deus estava se revelando através de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Eu creio que é nisto que nós devemos chegar agora. Que Deus não estava mais num homem, mas num corpo. Mas aquele corpo era um corpo profético, porque era um corpo que tinha um ministério, que transmitia uma mensagem. O corpo da igreja primitiva. Deus usou aquele corpo quíntuplo de Efésios 4:11, não só para os dias dos apóstolos, mas também para os nossos dias. Assim como Deus veio em carne, não foi considerado nem quando ele veio em Jesus, nem quando Deus veio em Brana. Porque uma das coisas que eu queria bater mais um pouquinho é no sentido da palavra que a Bíblia diz, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. É nos dias do Filho do Homem. A Bíblia não diz nos dias de um Filho do Homem, mas nos dias do Filho do Homem. Porque o William Branham, perguntaram para ele se ele era o Filho do Homem, ele diz, não, eu sou um Filho do Homem. Mas aquele ali era um dos dias do Filho do Homem. Os dias do Filho do Homem foram os dias que Deus estava em Jesus e que Deus estava em Brana. Um dia Jesus, um dia Brana. Um dia nos primeiros 2 milênios e outro dia quando começa já para o segundo, este terceiro milênio, como foi no profeta, que veio no final do segundo milênio. Ele veio. Então, é para cada dia, este é os dias do Filho do Homem. Um dia com Cristo, um dia com Brana. Um dia com Jesus, um dia com Brana. É assim. Deus em Jesus e Deus em Brana. Isto é o que mostra o verso 22, 17 e 22 de São Lucas. Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Um dos dias do Filho do Homem. E não o vereis. Agora, eles estavam vivendo ali num dia do Filho do Homem. Num dos dias do Filho do Homem. E muitos não consideraram ele como Filho do Homem. Então, não considerando ele, o que ele fez? Ele anunciou outro dia. Eles não consideraram ele no seu dia. Então, ele começou a falar de outro dia. Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o dia, ou o Filho do Homem no seu dia. Se ele não estava sendo apercebido, reconhecido, considerado, respeitado no seu dia, ele já estava anunciando outro dia. E eu estava mostrando que no seu dia, não era aquele dia que ele diz, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Esses dias do Filho do Homem é exatamente o espaço de tempo em que Deus manifestou em carne através do irmão Brana. Dias é um tempo, é uma era. Estes são os dias do Filho do Homem. Um dos dias é porque tinha um dia em Jesus e um dia agora para representar os dias de Noé. Mas quando ele está dizendo aqui, assim será também nos dias do Filho do Homem,
é porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, teria seus dias outra vez na terra no século 20. E isto já cumpriu. Amém. Mas nos dias de Moisés, nós temos aqui 371, os ungidos dos últimos dias, tradução de Goiânia. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, no 370 ele estava dizendo com respeito a São Lucas 17:30 e Malaquias 4. Ele estava falando sobre isso. Mas logo ele diz, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, ao invés de considerar, de respeitar Moisés, eles resistiram. Eles não consideram, eles resistem. Eles não querem aceitar. Eles impõem autoridade sobre aquilo. Diz, vocês não devem receber isto. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, a palavra ungida da hora, diz o profeta. Assim também estes homens, não homem, mas homens ungidos, são vários, não é um homem só, não é um homem só que combate a palavra, são homens, são ungidos, resistem à verdade. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado. E vem a pergunta, o que é o Filho do Homem? Ele diz aqui, Apocalipse 10:1-7, leia em casa. No dia em que o Filho do Homem for revelado. O Filho do Homem é revelado em Apocalipse 10:1-7. A mensagem do sétimo anjo abrindo os selos, que é, o anjo não é o Filho do Homem. Agora, o podem separar? Ali é onde aparece ser tão difícil para vocês. Não é o Filho do Homem mesmo. O anjo não é Jesus Cristo mesmo. O anjo, porque o anjo é Brana. Olha como é tão claro a própria mensagem do irmão Brana. O anjo não é o Filho do Homem, o anjo não é Jesus Cristo mesmo. Mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao povo o Filho do Homem que tem deixado a casca, que tem deixado o movimento pentecostal. A casca é o movimento pentecostal. Ele chamou de folhinhas Lutero, Wesley, logo ele chamou de talo, foi chegando o momento dos pentecostais, e a casca, porque aquilo ali veio de folha, talo e casca. E aí o Filho do Homem é revelado. O sétimo anjo não é o Filho do Homem, o sétimo anjo não é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está nele. Então, é Jesus Cristo que é ele. Ele não é Jesus Cristo. Amém? Vocês estão entendendo? Olha, ele está revelando ao povo o Filho do Homem que tem deixado a casca. Isto é, se não deixa a casca, o movimento pentecostal, a coisa ilusória dos dons, se não deixa a casca, o Filho do Homem não pode revelar a você, porque você não é o povo do Filho do Homem. Porque aquele povo do Filho do Homem é o povo que tem deixado a casca, tem deixado todo o movimento de emoção, de sensação, e está seguro na palavra. Você pensa qual avivamento teve Abraão? Eles pensam assim que nós devemos sofrer um grande avivamento externo para chamar a atenção de todo mundo. Qual foi o avivamento que Abraão teve quando gerou um filho? Qual foi o avivamento? Onde é que você encontra na Bíblia? O homem estava morto. A Bíblia diz mortificado na carne. Ele não tinha avivamento. O mortificado na carne não tem avivamento. O avivamento é o jovenzinho que não está morto na carne. É o rapazola que não está morto na carne. Ele tem um avivamento. Mas o velho Abraão não tinha avivamento. 75 anos. Deus ainda fez ele esperar mais 25 para inteirar 100. Acabou tudo que tinha. Só ficou o cerne. Mais nada. Nenhuma emoção.
Mas ele sabia, isso é fé. Você tem que saber o que é fé para rápido. Não é quando você sente bem, não é quando você arrepia, não é quando você chora, não é quando você pula, não é quando você grita. Fé para o rápido é quando você tem segurança de coisas que você não vê. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas as pessoas que... Aí eu tenho fé. E eu arrepiei tudo. Ó, fiz um grande trabalho. Não, isso não é fé, isso é arrepio. Olha, eu chorei, eu pulei. Eu tenho fé. Não, isso não é fé. Isso é pulo, isso é grito, isso é choro. Abraão não tinha pulo, não tinha grito, não tinha choro. O homem estava morto. A Bíblia chama mortificado na carne. Isso é um homem impotente sexualmente. Para ser claro para vocês. Impotente, não tinha poder sexual. E chegou a ter o filho. E depois disso provou que Deus o renovou tanto que ele ainda, Sara morreu, ele casou de novo e gerou filhos e filhas. Para mostrar que naquele tempo ele estava morto. Mas quando a mensagem veio para ele, a revelação veio para ele, o novo nome veio para Abraão, aquilo renovou Abraão de uma tal forma de que ele teve mais filhos. O impotente, o morto, ressuscitou. Ele não está morto mais. Mortificado na carne. Não está mortificado na carne. Agora não. Depois que recebeu o novo nome, tudo mudou. Ficou tudo novo. Assim é a fé. Você não tem que dizer, eu senti, eu chorei, eu pulei. Eu sinto tão bem aí na igreja, até que você não sente nada, filho. Você vem cansado para a igreja. Você vem cansado. Você pensa que você tem que vir, eu tenho que ir para a igreja e sentir que eu estou no céu. Não, tem tanta coisa para atormentar. Você está numa luta aqui na terra e você vive ainda num ambiente aqui no mundo que o seu corpo pertence a esse ambiente. Você é limitado ao tempo, você é sujeito ao tempo. Então tem tanta coisa que te atormenta, que te prejudica. Você sente bem que jeito? Só na alma. O seu corpo nem tem jeito de declarar. Abraão, o corpo dele não declarava que ia vir menino, não. Mas ele cria que o menino ia vir, e o menino veio. O corpo da igreja não declara que Cristo veio, não, para arrebatar a igreja. Vamos usar a aplicação para as duas coisas. O corpo da igreja, o físico, o irmão Brana diz, o povo mais doente, que sofre mais dores, é o corpo da noiva, diz o profeta. Agora, por quê? É o tempo disso. Mas lá por dentro existe aquela semente, a fé de Abraão. Eu creio que Abraão parava e ria de si mesmo. Quando ele via que ele estava mortificado na carne, ei, Abraão, só fé em Deus mesmo, porque você não está com nada. Do jeito que você está, não tem menino, não vai vir menino de jeito nenhum. Está mortificado na carne. Ele devia rir de si próprio, mas ele dizia, tem uma coisa, tem um Abraão novo dentro do Abraão velho. Aquela é a teofania. Dentro de você, dentro de mim tem um Osmar novo, de 18 a 21 anos. Aqui dentro, do lado de fora é uma carcaça velha. Mas Abraão creu. O que manda em cada um de nós é crer. Você tem que crer. O mundo vai de mal a pior. A igreja, a fé, o sentir. Se você quer sentir, vai de mal a pior. Nós não estamos mais num tempo de sentido, de trabalhar pelos sentidos e sim pela fé. Agora é a hora da verdadeira fé. E não é a fé simples de cura divina. Não é a fé simples que ressuscita um morto. Mas é a fé de rápido. Como? Como que eu vou crer? Como que Abraão creu? Do jeito que Abraão creu. Abraão, mortificado, creu que o menino ia vir. E eu, mortificado, creio que é um rápido. Assim como eu, mortificado, Jesus veio em carne, eu nem fiquei sabendo. Fui saber 30 anos depois que Jesus veio em carne.
Agora, eu tenho que ter uma fé que me declara, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de coisas, fatos que não são vistos. Você não vê, mas eu creio nisso daí, eu creio nesse rápido. Amém? E sempre é uma pergunta, deve estar perto, né? Eu falei, não sei. Ele perguntava para o irmão Brana, a irmã Meda ficou grávida, é agora vai vir o José? Ele disse, eu não sei, Deus falou que ele vai vir. E apareceu, foi a Sara. Aí veio o espírito crítico, sempre tem que ser assim. Aí veio o espírito crítico e diz, talvez o anjo quis dizer Josefina, ao invés de José. Agora, me parece que essa pessoa morreu. Mas eles, o que fazem? Não consideram nem Deus, nem seu profeta. Eles não consideram. E aí passou mais 4 anos. E irmã Meda ficou grávida outra vez. E aí, irmão Brana, agora vai vir José? Eu não sei. Só sei que José vai vir. E aí o José veio. Cumpriu a palavra. Certo? Cumpriu a palavra. O que o profeta creu. Isto que é fé. Fé é quando o útero não podia mais. Já estava fino e não podia gerar. Ainda levou 8 anos depois. 4 anos esperou, o útero já está fino. Ainda veio mais uma. Meu Deus. Mas não podia. Bom, mas ainda não nasceu da promessa. E precisa-se de fé. Não de útero bom, tudo novinho. Não, precisa de fé. Deus trabalha com aquilo ali, mas está parecendo um balão. Está fino. Não, Deus trabalha com isso daí, ainda gera um, gera outro. Isso foi fé. Vocês pensam que o nosso pai Abraão não teve uma grande fé? Sim, mas foi representado também em nosso pai Brana. Nosso pai Brana teve uma grande fé. Ele contou as coisas da palavra falada, as coisas que vieram à existência à palavra falada, as curas, as ressurreições. Isso daí é para mostrar para nós da grande fé que o nosso pai Brana teve. Porque Abraão é o pai das nações, mas tinha que finalizar aqui com o pai Brana. Porque Deus estava entre os gentios agora, para provar que Ele é Pai das nações. Ele é meu Pai, Ele é seu Pai. Amém? Pai de nações, não só dos americanos, dos brasileiros também, dos africanos também. E vai colocando as nações aí. Mas é a hora que a gente vive que a gente deve pensar como Deus está trabalhando e as pessoas também não estão considerando Deus trabalhar. Podem criticar o quanto for. Se eu pudesse sair de cena aqui agora e deixar você ver apenas a mensagem e não o pregador, mas apenas a mensagem, poderia dizer quais de seus anjos do Brasil nos ensinou o que são os 7 trovões? Quais de seus anjos do Brasil nos ensinou o que é a terceira etapa? Quais de seus anjos no Brasil nos ensinou qual é o novo nome? Quais de seus anjos do Brasil ensinou quem é o 7º selo e o que é o 7º selo? Por que não considera esta mensagem, então? Por que não considera o que estamos pregando? Olha pelo menos para a mensagem. Se não pode olhar para o mensageiro, olhe para a mensagem. Porque o ministério profético, queira ou não, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, têm que levar este ministério profético. Isto é bíblico e é também da boca de William Branham. William Branham disse que é assim e que a noiva profetiza nesse dia final.
Aquilo que Deus fez em Cristo, deixou uma parte para ser feito no último dia e seria feita através dela. Porque a mensagem do profeta estaria nela. E estando nela, quem é ela? Diz o profeta. Diz: a noiva, ela é composta de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então, eles deveriam respeitar isto hoje, considerar isto. Por que não consideram? Deveriam dar uma parada e dar uma olhada. Por que não consideramos Deus e a revelação dos 7 selos que foi dada por William Branham? E quando você tem homens grandes no Brasil, conhecidos com igrejas grandes no Brasil, por que nenhum deles pôde nos informar o que eram os trovões? Por que hoje nós sabemos? Porque descobrimos Laodiceia 38, tão simples, onde o irmão Branham diz: o que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Antes você perguntava o que são os trovões, ninguém sabia. Gente vem da América do Norte e eles perguntavam para eles, homens que andaram com o irmão Branham, caçaram com o irmão Branham, homens de Deus. E disse: se alguém sabe o que são os trovões, sabe mais do que eu. E eu peço que ore a meu favor. Se for humildade, estamos orando a seu favor. Porque nós sabemos o que são os trovões. Por que não consideram isto? 30 anos de mensagem, 36 anos de mensagem no Brasil, que foi despertado desde 62, 37 anos, de 72, 37 anos de mensagem no Brasil, não ficaram sabendo o que são os trovões? E quantos anos de pentecostalismo que chegou aqui no Brasil, lá em Belém do Pará, Assembleia de Deus, que trouxe o avivamento no Belém do Pará. E desde 1910, até chegar essa luz da mensagem do profeta, por que esses grandes homens, que foram homens de Deus também, por que não puderam trazer esta revelação do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque eles não viram isso na Bíblia. Eles nunca consideraram um profeta. Eles vieram no Brasil fazer um trabalho grande, e aí uma das maiores igrejas do Brasil, mas lá mesmo nos Estados Unidos, o irmão Branham ganhou mais de 500 mil de gente e deu para as Assembleias de Deus, porque ele mesmo não podia pastorear. Agora, o que é isto? É as pessoas não considerar. Eles não viram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi preciso a mensagem do profeta vir para o Brasil, e chegar aqui, dar uma chacoalhada no Brasil, e nos despertar para conhecer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus sempre teve que usar um homem, teve que usar, foi o pastor Joaquim Gonçalves Silva, em Goiânia, teve que usar para isso, para poder trazer esse despertamento para todos nós, para conhecermos o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, para conhecer que existe um só Deus, que existe um profeta. Por que não consideraram isso? Por que os pentecostais não consideraram isso? Continuaram nas suas armadilhas, com as suas igrejas, ganhando gente, dizendo: estamos com mais 1 milhão para Jesus, mas quando você fala de batismo em nome de Jesus Cristo, eles repudiam, eles desconsideram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é isto? Seus profetas, Deus e seus profetas não são considerados. Então Deus tem que usar o quíntuplo de Efésios, e o quíntuplo de Efésios tem que trabalhar, quando não tem profeta, o quíntuplo de Efésios tem que trabalhar ungido com o Espírito que ungiu o profeta. Estão entendendo? Tem que trabalhar com o mesmo Espírito que ungiu o profeta. Aí você prega o mesmo que o profeta pregou, porque você comeu o livro. Agora, por que os irmãos da primeira e segunda etapa, por que eles não consideram Deus e esse ministério pastoral de levar a mensagem, de mostrar o que são os trovões, de mostrar o que é o 7º selo, que está claro no 7º selo, irmão Branham dizendo que aquele 7º anjo daquela constelação
era quem tinha o sétimo selo e voou para ele. Sétimo selo 152 e 201, tradução de Goiânia. Por que eles não consideram isso? Se voou para William Branham, quem era o sétimo selo e quem tinha o sétimo selo? Primeiro selo 33, ele diz, porque o mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Por que não viram isso? O mistério dos 7 trovões, o mistério do novo nome, o mistério do sétimo selo é o ministério do sétimo anjo, onde manifestou o Filho do Homem. Mas eles não consideram. E agora, por que eles não podem ver o que Deus tem feito através desta mensagem? Não, nós não precisamos de honras, de glória. O que nós precisamos é simplesmente de falar o que Deus mandou falar e que o povo creia naquilo e glorifique a Deus por essas verdades e sabendo que Deus tem operado desta forma. Não porque nós queremos ser, alguém diz, ele quer ser um profeta porque está pregando coisas que nem o profeta pregou. O profeta pregou, é que vocês não viram. O profeta pregou, mas ele diz que a noiva tem um ministério quíntuplo de Efésios 4:11. Porque ela come o livrinho. E um pregador, diz irmão Branham, é um profeta. Vamos usar o dicionário em inglês agora. Um pregador é um profeta. Então estamos profetizando sim. Essa mensagem estamos profetizando. Porque nós comemos o livrinho e profetizamos outra vez. Nós não estamos comercializando a mensagem. Nós estamos profetizando. Nós estamos dando ao povo o que o povo precisa de ouvir. Por que não consideram isso? Nós não sabíamos, estavam todos enganados aí. Até nós vínhamos do Centro-Oeste também, e cria desta forma, deixa eu te explicar como que era. E cria desta forma que o espírito de Elias estava cavalgando em nós, cavalgando na noiva. Porque Elias diz que, o irmão Branham disse que ia voltar, e diz, não, é o espírito de Elias cavalgando em nós, cavalgando na noiva. É errado! Agora eles não podem aceitar o que eu prego, porque isso aí que eles pregaram é errado. Não é o espírito de Elias cavalgando em nós, é o espírito de Elias para cavalgar para os judeus, não em nós. Mas eles também criam assim. Irmão Branham retornando, isso quer dizer, cavalgarei por esse caminho mais uma vez. Era o espírito do irmão Branham, a mensagem, cavalgando na noiva. Mas não, isso é errado. E nós temos base bíblica para isso, porque o irmão Branham ensinou isso daí. Ele mostrou que só tem 5 ministérios que vem para Elias, e o 5º é para os judeus. E se viesse do irmão Branham, 4º ministério, e viesse na noiva, então seria já o 5º, e para os judeus seria o 6º, e seria errado, porque Deus não trabalha com o número 6, que é do mundo. Não causa nenhum benefício. Você pensa que causa benefício HM natural? O HM do mundo, o grande evangelista, causa algum bem-estar? Não, são trinitarianos. É para vocês verem como são. São trinitarianos, apenas uma mensagem de arrependimento, mas estão entre os trinitarianos, com HM tudo. Outros creem no irmão Branham no HM e são dualistas. Só porque caminham com um teólogo que andou com o irmão Branham, são dualistas. Crê que pai e filho são dois. Eles têm suas literaturas que provam isso, que eles pregam assim. E eu tenho as literaturas de Branham que diz que o pai e o filho é um. Eu tenho as literaturas de Branham. Mas por que eles não consideram a mensagem? Deus e seus profetas não são considerados. Eles não valorizam isso. Deveriam valorizar. Eu estou com o parágrafo 216, fazendo um trabalho para Deus, um serviço para Deus fora da sua vontade, de onde eu tirei esse título. Agora vejamos o que aconteceu quando Deus, entre aspas, em seu tempo e era, quer dizer, Deus no tempo de Noé, que era a era de Noé, Deus em seu tempo e era, nos dias de Jesus, tempo de Jesus e era de Jesus, Deus em seu tempo e era, da igreja primitiva, durante 7 anos da igreja, Deus em seu tempo e era, no tempo de William Branham, não são considerados. Ele disse,
Deus, em seu tempo e era, em seus profetas, não são considerados. Somente dependem de teologia, sacerdote, denominacionalismo, como nós hoje. Ele só depende disso. Se fala para eles que é um teólogo que pregou, eles dizem, opa, teólogo você tem que respeitar. Teólogo? Sim, teólogo, tudo bem. Ele só fica atrás de teólogo, sacerdote, denominacionalismo, cada um querendo fazer um grupo de pastores maior do que o outro, sai de um grupo de pastores, quer levantar, fazer crescer a denominação dele de grupo de pastores da mesma forma. Todos esses que fazem grupo de pastores têm um espírito denominacional, porque estão fazendo grupo de pastores. Irmão Branham mandou fazer, na verdade. Em seu dia, você descobriu algum dia que o irmão Branham fez aquilo? Ele diz, e não temos nenhuma denominação, 20 anos. Ele diz, vocês peguem e façam isso, ensinam as coisas profundas de Deus para esses ministros, façam um encontro entre os ministros e ensinem as coisas profundas. O que é ensinado entre os ministros? Que coisa profunda é ensinada entre os ministros? Até hoje, quando não sabe nem que o Cordeiro saiu do trono, que a misericórdia terminou, que não sabe o novo nome, que não sabe o que são os trovões, isso é coisa profunda, era para ser ensinado. Então por que não são? E porque nós temos esse ministério, vamos fazer então e ensinar coisas profundas para quem? Quais os pastores quereriam estar ouvindo isso daqui agora? Se não for aquele que tem uma eleição para poder ouvir, eu estou aprendendo coisas profundas. Coisas profundas que Branham ensinou e nós não sabíamos. Mas você tem que considerar agora o que você está aprendendo. Mas como os demais, nós caímos na mesma enlascada. Não consideramos e queremos que forme um grupo de ministros. Se nós formarmos um grupo de ministros, daqui a pouquinho tem uns nós também. Mas o irmão Branham mandou fazer? Mandou. Ele falou que era para fazer e ensinar. E nós estamos aqui ensinando agora. Os ministros querem aprender? Estamos fazendo aqui um encontro de ministros no mundo inteiro. Aqui. Você quer escutar a pregação? Estamos fazendo um encontro de ministros para ensinar essas verdades que nem o povo sabe. Os ministros não sabem, o povo não sabe. E Branham já pregou, já faz mais de 40 anos. Já foi pregado, mas o povo não sabe disso. É que eles não consideram nem Deus, nem seu profeta no dia. Agora você tem que saber hoje, Deus e seu profeta hoje não é o William Branham. Deus e seu profeta hoje é Deus no corpo místico, Deus e seus pastores, Deus e seus evangelistas, Deus e seus apóstolos, Deus e seus mestres. Deus agora com este povo, este ministério que é profético, também não são considerados. Nem Deus, nem este ministério que ensina estas coisas que o irmão Branham ensinou. Não são considerados. Nem nós, nem Deus. Mas Deus não foi considerado no irmão Branham também. Cadê que a América considerou Deus no irmão Branham? Que até hoje eles têm dificuldade de aceitar que Deus estava em carne. E que nos dias do irmão Branham, Deus chamava Branham. Não, nos dias do irmão Branham, Deus chamava Jesus. Eles são teimosos. Mas nos dias do irmão Branham, o mistério que não podia ser revelado para os outros era exatamente a terceira puxada que estava ali dentro do ministério dele e que era Deus em carne. Deus em carne era o Filho do homem, Jesus Cristo, num homem chamado Branham. E ali estava Deus com um outro nome e eles não perceberam. Agora me diga que foi diferente do que o irmão Branham falou que era Deus e dois anjos lá com Abraão. E ele disse que agora também era Deus e dois anjos. E ele falou o nome dos dois anjos. É só você falar o nome de Deus agora. Eles estão achando ruim porque eu falo o nome de Deus, eu sei. Meu problema é esse, eu sei. Irmão Branham falou, agora é Deus e dois anjos. Aí ele falou, Billy Graham e Oral Roberts. E largou Deus de lado.
Ele não falou, porque agora esse é o ministério profético do corpo místico do Senhor Jesus Cristo na terra, que tem o quíntuplo de Efésios nele, nesse corpo, para poder falar isso, mas que tem a mensagem profética, já tem uma mensagem bíblica para poder esclarecer isto, que Deus e dois anjos, irmão Brana falou, só não falou Deus. E será que o povo viveu com o irmão Brana e não sabia o que o irmão Brana estava pregando? Eu duvido, não pode. Não pode esse povo ter andado com o irmão Brana e não saber. O irmão Brana dizia, Deus e dois anjos, Billy Graham e Oral Roberts, e Abraão. E eles estão procurando Abraão até hoje. Não tem Abraão hoje. É Brana que ele queria falar. Era para você entender. Ele não podia dizer o nome dele. Só dizia Deus e dois anjos. Era Deus nele. O Abraão somos nós. O Abraão somos nós. Não é o profeta. O Abraão somos nós, os ministros. A Sara é a igreja. É o povo que ouve. Lá de trás da tenda. Quietinho, escuta Deus falar com Abraão. Escuta Deus, Elohim, Brana, falar com os abramitas e os branitas. A mensagem, os selos. E depois você vem e fala com o seu ministério de Sara. Mas se o ministério for uma Sarai, você fala, ela contente. Ei, ela revida. Não é isso. Tem que mudar de nome. Ela é Sarai, ela não é Sara. Por isso, o maior desses ministérios está da mesma forma. É Abrão, não é Abraão. Porque se fosse Abraão, eles receberiam um novo nome. Tinham recebido um novo nome, então não tinha dificuldade. Quando Deus chegou na casa de Abraão e chamou ele pelo nome, diz o irmão Branham, Abraão sabia, ninguém sabe que eu tenho esse nome. Isso daí só tem que ser Deus. Ninguém sabia que ele tinha aquele nome. E Deus o chamou por aquele nome, não por Abrão, mas por Abraão. E agora é o nome que vocês são chamados. O ministério tem que entender isto. Eles desprezam outra vez, novamente o que eles estão fazendo. Eles não consideram o nosso ministério. Mas eles não consideraram a mensagem do profeta. Para não considerar o meu ministério, isso prova que eles não consideram a mensagem do profeta. Eles não têm capacidade para tomar a mensagem e examinar. Não têm humildade para isso. Espírito humilde, dócil, para tomar essa mensagem e dizer, vamos examinar. Ele falou aí o parágrafo, vamos examinar. É isso mesmo? É. Então amém. Foi Brana que falou, foi Deus em carne. Amém. Deus falou, amém. O problema é que para eles não foi Deus. Para eles foi um equívoco. Ah, Sarai. Para eles é um equívoco, não é Deus. Não pode ser Deus. Foi Brana quem disse, era Deus e dois anjos. Irmão Brana ainda tem uma mensagem que ele diz, você disse que era um anjo. Irmão Brana diz, a minha Bíblia diz que era Deus. Aí você diz, ele era um anjo, era sétimo anjo. Não, a Bíblia diz que ele era Deus. Era Deus numa carne. Isso quer dizer, Deus no sétimo anjo, Filho do homem no sétimo anjo. Estava manifestando ali, Deus numa carne, para provar para nós, ali estava o Filho do homem. Um Filho do homem é um ministério profético. Mas a mensagem manifestada no profeta não era um Filho do homem. Ou eu leio, deixa eu ver se talvez estou lendo errado aqui. Deixa eu ler a Bíblia. Deixa eu voltar na Bíblia para ver. 17, 26 de Lucas. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias de um filho do homem. Não é assim não. Não é de um filho do homem. Assim será nos dias do filho do homem. Você só tem que identificar que o filho do homem não é o sétimo anjo. O filho do homem não é o William Branham. O Filho do Homem é Jesus Cristo no sétimo anjo, é Jesus Cristo no William Branham. E William Branham não é Jesus Cristo, e William Branham diz, é Jesus Cristo mesmo que descerá em carne humana. O Filho do Homem é Jesus Cristo mesmo que descerá em carne humana entre nós. Provando sua palavra, 236. E você tem que entender, o Filho do Homem é Jesus Cristo mesmo em carne humana entre nós. Quando ele está em carne humana entre nós, ele chamava Branham. É isso que tem que entender.
Então, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias não de um filho do homem, porque é nos dias do ministério de Cristo na terra. Você rejeita Deus. Quando rejeita o ministério de William Branham, o que William Branham pregou na revelação dos selos, quando você rejeita aquilo, você rejeita Deus, porque não era um homem apenas, era Deus num homem, era o corpo de Deus na terra. Assim como Jesus foi o corpo de Deus para nos salvar, Branham foi o corpo de Deus para poder revelar os trovões, para manifestar o ministério do Filho do Homem, que manifestou no amanhecer e tinha que ser repetido no entardecer. Pai Celestial, muito obrigado, porque nós cremos e desejamos cada dia que esta palavra tome mais força em cada um de nós. Não importa o que os homens pensam, eles deveriam considerar este ministério, deveriam considerar o Senhor e sua igreja hoje, que está no ministério agora pastoral, pregando, explicando estas coisas, Senhor, dando a entender o que aquilo foi dado por seu profeta, o que o seu profeta entregou e ele não podia explicar, porque o Senhor disse para ele, não diga a ninguém. Ele não disse, mas ele pregou sobre essas coisas, e nós estamos aqui comendo estas coisas e dando a entender ao povo aquilo que o Senhor diz, que nesses dias nós comeríamos o livro e então profetizaríamos outra vez a povos, reis, nações e línguas. E é isto que estamos fazendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa com a bênção da revelação, da força, da saúde, da cura divina e da luz divina também para cada um que tem recebido esta luz no entardecer, quando o Senhor manifesta através do seu corpo místico nesse tempo final, revelado em Efésios 4:11. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém pra o acompanhar. Sabia que depois da morte segue o seu juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta credo e nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação no juízo final. Jogado na lama, espiritualmente não enxerga luz. De que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, ainda no inferno pode lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem
bicho nunca irá morrer.